de um galho, né? Que é a vara de Arão que floresceu. Então tudo isso tem aí para nós um grande significado. Então aí fora, voltando para fora do tabernáculo, vamos ver o altar de sacrifício. Nesse altar de sacrifício, Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava aí, sendo imolado, morrendo por nós, em nosso lugar. Então aí vamos colocar uma cruz nesse altar de sacrifício. Foi onde Jesus se ofereceu, na cruz. Depois na pia, onde o sacerdote se lavava, se purificava, porque ele estava sujo do sangue do animal que ele oferecia no altar do sacrifício. Então ele era purificado aí. Então nós temos que Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo pecado. Jesus Cristo é aquele que pelo seu sangue nos lavou, nos purificou. Depois nós vamos entrar no lugar santo e vamos ver à direita os pães da proposição. Pão fala de alimento. Então o alimento nosso, da nossa alma, é a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida. E ele diz que aquele que dele se alimenta nunca mais terá sede, nunca mais terá fome. Então ele vai ser saciado, vai conhecer Deus, vai conhecer a palavra de Deus, vai ter conhecimento de uma íntima comunhão com Deus, através da palavra de Deus. Ele vai encontrar então sempre esclarecimento a respeito do arrependimento de pecado, da vida santa, da comunhão com Deus, de como o homem deve fazer para viver na terra, de como o homem deve se encontrar com Deus. Vem trazendo a revelação de Jesus Cristo que está na própria palavra de Deus. Depois, à esquerda, é o candelabro com 7 braços, significando aí os 7 tipos de unção do Espírito Santo que está sobre Jesus. Fala da luz. Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, eu sou a luz do mundo. O candelabro trazia essa luz. E o que movimentava o candelabro aí, o que fazia com que a luz ficasse acesa, era o azeite que era colocado nesse candelabro. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Então fala da unção. E Jesus é o ungido de Deus, é o Messias, ungido de Deus para nos salvar, enviado de Deus para nos salvar. Depois nós vamos ao altar de incenso, que era oferecido a Deus, e ali subia um cheiro suave e agradável a Deus. Fala então do sacerdócio de Cristo, fala da intercessão de Jesus, que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então fala sempre desse advogado que está diante do Pai, o advogado que nos defende, o advogado que foi capaz de dar sua própria vida, não por pessoas boas, mas por pecadores. Quantas vezes nós falamos: o advogado foi aí à justiça, descobriu um meio de livrar fulano que é assassino mesmo, que não vale nada, mas ele conseguiu libertar aquela pessoa. O trabalho do advogado é esse: lutar para defender o seu cliente, seja ele errado ou certo. No nosso caso, nosso advogado nos defendeu, estando nós todos errados mesmo, condenados mesmo. Nós íamos todos para o inferno mesmo. Mas o nosso advogado nos defendeu junto ao Pai. E o que foi preciso fazer para salvar o seu cliente? O que foi preciso fazer esse advogado para que cada um de nós fôssemos salvos, perdoados, quitada a nossa dívida? Ele deu a sua própria vida por nós. É o melhor advogado que existe. Nenhum advogado faria isso. Nenhum advogado trocaria de lugar com o seu cliente, né, na hora de uma condenação à morte. Mas esse advogado trocou, porque ele nos ama. Ele foi capaz de dar a vida por nós. Glória a Deus, aleluia. Depois, entrando lá dentro, passando por esse véu, nós entramos lá dentro no lugar chamado Santo dos Santos, onde está aí a Arca da Aliança, com o símbolo então para nós da nova e eterna aliança feita através de Jesus Cristo. A velha aliança não foi capaz de introduzir o homem junto a Deus, porque o homem era pecador e não poderia nem passar por essa cortina.
Mas quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, essa cortina foi rasgada de alto a baixo, veio de Deus para nós. E o acesso a Deus, a presença de Deus, que é o significado da arca, onde dentro da arca existia então as tábuas da lei significando o Pai, o maná significando Jesus, a presença de Jesus, e aí a vara de Arão que floresceu, que é o Espírito Santo. Então aí Deus está aí, a presença de Deus está aí, e nós entramos agora, nós temos livre acesso. Quando Jesus morreu, o acesso foi aberto, a cortina se rasgou de alto a baixo, e nós agora podemos entrar na presença do Pai. Nós podemos entrar agora na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo. Nós estamos aí presentes diante de Deus, o Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que está representado em cada pessoa dentro dessa arca. Glória a Deus, aleluia. Vamos à nossa terceira pergunta aí dentro da nossa introdução. Qual meio o Senhor providenciou para se relacionar com os pecadores? Pecado não pode chegar perto de Deus. Pecado é repelido, pecado é condenado, vem o juízo de Deus sobre o pecado. Como fazer com que o homem pecador pudesse ter comunhão com Deus? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem. E Ele é quem justifica todos os que aceitam o seu sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Então agora nós nos chegamos a Deus, mas através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo feito em nosso lugar, e através de Jesus agora nós podemos nos chegar a Deus. Glória a Deus. Número 4, sem o que é impossível pensar no cristianismo autêntico. Então existe cristianismo autêntico e existe o cristianismo que não é autêntico. Então o cristianismo autêntico, ele não existe sem a cruz de Cristo, sem o juízo de Deus sobre o pecado. Então não existe sem um Salvador, não existe sem um sacrifício, sem um pagamento. E não existe sem o sacrifício vicário de Jesus. O que significa esse sacrifício vicário? A palavra vicário significa substituto. Então o cristianismo verdadeiro existe sem você crer que Jesus substituiu você na cruz. Eu tinha que morrer na cruz, eu pequei, eu estava condenado, mas Jesus me substituiu naquela cruz. Ele morreu a minha morte naquela cruz. Ele levou sobre ele os meus pecados, minhas iniquidades, minhas enfermidades. Então naquela cruz estava eu, você, todos os pecadores. Através de Jesus nós podemos chegar a Deus então. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele levou sobre ele os pecados de toda a humanidade, de todos os homens. Não escolheu morrer em lugar de um ou de outro, mas em lugar de todos. Você precisa acreditar nisso e aceitar isso. Depois, o cristianismo também não existe sem a quitação da dívida humana com Deus através de seu Filho. Então não existe um cristianismo verdadeiro que está devendo alguma coisa, ou que ainda tem que pagar um preço, ou que ainda está condenado. Não. Os filhos de Deus, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, receberam a quitação da dívida, como está escrito na palavra de Deus. A promissória que existia contra nós, assinada, foi cravada na cruz. Acabou. A dívida não existe mais. Jesus levou sobre ele.
E nós somos purificados pelo sangue de Jesus. A dívida foi paga. Nós custamos caro, muito caro, mas foi pago através do sangue de Jesus que Ele derramou e morreu por nós na cruz. Glória a Deus. Número 5. Em que consiste a autêntica liberdade? Então, consiste em vencer o pecado através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. João 8,36. E por meio do Espírito Santo que em nós habita. Romanos 8, versículo 2 até o versículo 9.